Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Debate Esportivo aqui na sua TV Claré. Até às 9 da noite, a discussão dos assuntos atuais do esporte de Rio Claro, entrevistas especiais, gols, tudo que você quer conferir a respeito do nosso esporte a partir de agora na TV Claré, com a sua participação também. Vamos ver juntos o que será destaque no programa de hoje. Alerta vermelho. Rio Claro esquece o futebol e cai diante do Ituano na 8ª rodada do Paulistão. Basquete. Eric Tatu conquista o vice-campeonato no arremesso de 3 pontos no Jogo das Estrelas. Sorte grande. Rubro Verde vai de vento em polpa. Velo arranca mais uma vitória e torcida comemora 5 jogos sem perder na A2. O debate esportivo está no ar. Oi, gente, muito bom estar com vocês em mais uma segunda-feira, juntinhos até às 9 horas da noite. Desde já, hoje o meu beijo especial vai para todas as mulheres, isso mesmo, as torcedoras aí, o pessoal que gosta, mulher que gosta de esporte, que acompanha o debate esportivo, assim, a todas as mulheres que trabalham comigo aqui na emissora, as mulheres da minha vida, as minhas amigas, minha mãe, minha avó, um beijo para todo mundo. E espero contar com vocês, então, até às 9 horas da noite, com todas essas atrações, muitos destaques aqui no debate esportivo. Vou dar boa noite também para o Reginaldo Bortolin. Reginaldo, mais uma segunda-feira e nós estamos aqui juntos. Bem-vindo. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a você, Vlada. Boa noite, Ivo. Também quero dar o meu destaque às mulheres, né? Mulheres que são donas de casa, mulheres mães, mulheres trabalhadoras, mulheres empresárias, enfim, todas as mulheres que um pouquinho acaba sendo esportista, porque o dia a dia de uma mulher é muita correria e acaba, né, Vlada, você está fazendo assim com a cabeça, né? Mas o dia a dia de uma mulher não é fácil, não. E os destaques de hoje, né? Vamos falar um pouco do Velo do Rio Claro, né? Convidados especiais aqui. Vamos começar aquela série de entrevistas com os times do Amador aqui de Rio Claro. E gostaríamos que você participasse aí pelo 2111 7000, mandando sua pergunta, né, aos convidados de hoje. Muito bem. E olha, já vou começar apresentando que o assunto desse primeiro bloco nosso é o Rio Claro Futebol Clube. Quero dar boa noite hoje para o nosso convidado, ele que é diretor de futebol, conselheiro e outras funções mais no Rio Claro Futebol Clube. Alex Afonso aqui com a gente. Oi, Alex, boa noite. Boa noite, Vlada. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem, olha, então antes de mais nada, a gente já vai conferir direto tudo que rolou em Itu, Rio Claro e Ituano, pela 8ª rodada do Paulistão. Não deu para o Galo Azul, a gente vai conferir. Na sequência, a gente já vem com a entrevista aqui para comentar todos os lances e o que aconteceu com o time do técnico Buião. Vamos ver. 26 minutos do primeiro tempo, Dick avança pela lateral direita e cruza. Na área aparece Misael, que toca no cantinho do gol. 1-0 Ituano. 3 minutos depois, Guaru, em cobrança de falta, chuta para a área com efeito. Ninguém aparece, a bola quica e engana o goleiro Fábio, indo para o fundo do gol. Tudo igual. Vacilo na defesa rio-clarista aos 38 minutos. Após escanteio, o zagueiro Léo se antecipa e sobe sozinho para fechar o placar. Ituano 2, Rio Claro 1. O Rio Claro perdeu lá na cidade de Itu, 2-1, um jogo que teve expulsão de zagueiro no segundo tempo, né? E as coisas não estiveram fáceis para o Rio Claro. Nós vamos comentar a respeito dessa partida, a partir de agora, não só da partida, né? Eu acho que perder em Itu até seria normal, mas o problema são os 5 jogos que o Rio Claro tem, já acumulando uma sequência negativa de resultados, à exceção do jogo com o São Paulo, empate em casa e a Portuguesa também, o Rio Claro com essas derrotas que complicam a classificação. Alex Afonso, nosso convidado, primeiramente a minha pergunta é essa, e essa sequência de resultados que complicam a classificação do Rio Claro. Como é que vocês estão aceitando esse momento do clube? Boa noite. Aceitando a gente não está, não. Na verdade, a gente está muito preocupado e está trabalhando forte para encerrar essa série de 5 jogos aí já amanhã. O grupo está incomodado com isso, com a falta de resultados, então está todo mundo
muito focado para que amanhã, já diante do Red Bull, a gente consiga voltar a vencer e subir na tabela. Foram jogos difíceis, mas na sua opinião, o que saiu da programação assim ao extremo? Porque num campeonato de 15 partidas, você ficar 5 sem vencer é difícil, não? Não, é difícil. A gente conseguiu 8 pontos aí de uma forma até rápida, né? Foi até tranquilo para a gente. E agora a gente estacionou e está preocupando. Mas é difícil falar, é muito equilibrado. A gente pegou o Mogi, que era o melhor time do interior até então. O São Paulo, a Portuguesa, até que resultados normais. E aí o tropeço com o Ituano agora também, como você falou, são até resultados normais, mas a gente tem que voltar a vencer o mais rápido possível, a gente precisa desses resultados e pode ter certeza que nós estamos muito incomodados com isso. Alex, boa noite. Boa noite. É um prazer aí que você venha ao nosso programa, né? É sempre uma satisfação ter alguém aqui do Rio Claro para falar um pouquinho. Mas passada essa fase da dengue lá no Chimitão, né? Porque teve uma fase meio crítica lá, o jogador não joga por causa de dengue. Claro que a dengue não passou ainda. E você, como um atacante, né, experiente, que trabalhou e sempre fez gols, você não acha que o ataque do Rio Claro está sendo um pouco assim improdutivo nessa fase do campeonato? Eu acho que sim. Isso é nítido. A gente tem agredido pouco os adversários. A gente, defensivamente, taticamente, a gente é uma equipe muito boa. O Buião conseguiu fazer isso. Porém, pelo outro lado, a gente tem atacado pouco. Mesmo se atacando pouco, a gente ainda cria chances para definir os jogos. Como São Paulo, a gente podia ter até definido. Lá em Tu, Paulinho, depois no final do jogo. Até assim, tem a falta de gol, tudo, mas a gente consegue chegar. Então, não são tantas as vezes como foi o ano passado, por exemplo, mas a gente tem que melhorar um pouquinho, sim. É uma situação que tem incomodado. Porque historicamente, né, Ivo, só completando aqui, nos jogos que a gente viu do Rio Claro, o ataque não tem funcionado bem. Se não é a defesa fazer gol, é gols de bola parada, como foi aí do Guaru, né, um chute, né? Assim. Você acha que, com a vinda do Rodolfo, a gente achava que o Rodolfo ia ter uma produção bem maior aí no elenco do Rio Claro? É evidente que a gente não pode crucificar o Rodolfo, porque ele é um jovem ainda, está começando, é um talento, né? Mas o que está acontecendo especificamente com o Rodolfo? Parece assim ele um pouco fora de forma, né? Eu acho que é bem isso mesmo. O Buião cobrou muito ele, a gente tem cobrado porque um jovem de 20 anos ele não pode estar tão fora de forma como ele é. Claro que ele vem de cirurgia, ele ficou praticamente 1 ano sem jogar no Palmeiras, passou por uma cirurgia delicada, mas ele tem que ter a consciência que ele tem que estar melhor. Isso ele tem que levar para a carreira dele. Como você disse, ele é um jovem, então ele tem que levar para o resto da vida dele. O tempo que ele estiver parado, ele tem que se cuidar. Então foi nítido essa falta de preparação. A gente apostou ainda mesmo assim nele. A gente teve problema com uma cena familiar lá. Depois ele teve uma lesão também mais leve, acabou ficando fora. Então a gente apostou nele, mas ficou um pouco claro aí que ele ainda não está 100%. Olha, eu discordo um pouco do Reginaldo, me permita, viu, Reginaldo? Pelo seguinte sentido, não se trata de crucificar, não, o atleta, mas ele precisa ser cobrado, sim. É inadmissível um jogador com a idade do Rodolfo, tendo decorrido mais da metade do campeonato, né? Mais da metade do Campeonato Paulista já passou. O Rodolfo ainda está fora de forma, a ponto de a gente concluir que ele não tem condições de jogar no time do Rio Claro hoje. E no ataque do Rio Claro, o que está acontecendo? As formações possíveis já foram testadas várias vezes. Entra Rodolfo, sai Rodolfo, volta uma cena, fica o Paulinho, tem sequência o Paulinho, e a coisa não funciona a contento no ataque do Azulão. E, infelizmente, o Alex já deu a entender que, na opinião dele, a falta de criação não é o problema, que o time cria, se não na quantidade necessária, né? Mas tem criado chances e não tem feito os gols. Alex, nesse momento, com essas 8 rodadas, vocês chegaram à conclusão de que erraram na contratação de atacantes para o time? Não é que erramos. A gente tinha uma outra opção que acabou não vindo e assim, a partir do momento que a gente, vamos trazer esses, a gente já confiou no máximo. Não tem problema, não são eles ali. Eu acho que é o momento, a forma como o time tem jogado também. Acho que tudo influencia para que eles não façam gols, não finalizem tanto. Mas eu acho que as contratações, acho que não foi erro, não. O André, por exemplo, foi um dos grandes destaques do ano passado e esse ano não jogou ainda.
Então a gente aguarda ansioso a volta dele aí, que a gente sabe que vai ajudar. Uma cena Tem alguma previsão? O André Penapolense, eu acho que sim, já voltou a treinar essa semana. Quando ele cicatrizou a lesão dele, ele pegou dengue também. Então, mas eu acho que agora no Penapolense ele está de volta. Então, agora quando eu falo mais da metade do campeonato já foi, é verdade, né? Há situações que a gente não tem como deixar de analisar. Por exemplo, como destaques na equipe, o Rio Claro, em matéria de nomes, apostou no Guaru, que começou o campeonato arrebentando, caiu de produção. Gostaria de saber, inclusive, a sua opinião do porquê. E não podemos deixar de dizer o nome do Patrick, que foi a outra contratação como aposta do Rio Claro. Eu, na minha cabeça, eu gostaria de entender por que até agora o Patrick ainda não jogou no time do Rio Claro. Então, essas duas situações eu pediria para você explicar para o torcedor do Rio Claro. Não, o Guaru acho que tem sido um pouco sobrecarregado nos últimos jogos. Ele começou bem, também tem a marcação em cima dele. Ele é um jogador que precisa ter o pessoal ali do lado dele para ele fazer o time jogar. Então, até pela uma fase aí de um ou de outro, talvez não consiga estar ali perto dele, ajudando. Fisicamente também com 34 anos, né, jogou praticamente todos os minutos da equipe. E o Patrick foi como ano passado, chegou um pouco fora de forma, também quase 6 meses sem jogar. A gente tentou antecipar ao máximo a vinda dele. Infelizmente a burocracia de contrato a gente não conseguiu, mas eu acho que daqui para frente ele vai nos ajudar e muito ainda. Muito bem, olha, eu tenho duas questões para colocar. Não estive em Itu acompanhando o jogo contra o Ituano. O Ivo Rosalém esteve lá narrando o jogo pela Jovem Pan. Ivo, eu queria fazer uma pergunta para você. O que aconteceu lá? O Rio Claro o Buião pecou por essa troca, porque muito se falou dessa troca, da saída do Gilberto, da entrada, da troca que ele fez no intervalo. Isso custou a vitória realmente para o Rio Claro, na sua opinião? Olha, Vlada, não digo que custou a vitória, não, mas eu não concordei com a substituição do Buião, porque o Gilberto não estava bem na partida, é verdade, vocês viram os gols aí, foram em cima dele, mas vocês viram a jogada do Dick também no primeiro gol. Ninguém marcou o Dick no lado esquerdo da defesa do Rio Claro, quer dizer, lá no miolo foi em cima do Gilberto, mas a coisa estava complicada também em matéria de marcação no time do Rio Claro por problemas táticos. E o Gilberto é um jogador que tem um peso na equipe do Rio Claro. Não estava fazendo a melhor partida dele no time? Não estava. Mas você vai sacar no intervalo para pôr outro zagueiro, você já queima uma substituição. Né? E ainda o Buião foi extremamente azarado, digamos assim, com a escolha que fez, porque quando que ele poderia imaginar que o Luiz Eduardo, com 2 minutos de jogo, no segundo tempo, tomaria o primeiro amarelo, né, na falta que precisou fazer, porque chegou atrasado, e o problema do Gilberto era a falta de velocidade para acompanhar o ataque do Ituano, segundo o Buião, mas daí entrou o Luiz Eduardo, aconteceu isso, e depois, né, logo na sequência, acabou fazendo uma falta para expulsão, e isso prejudicou bastante a equipe. Então não foi feliz, e eu não trocaria exatamente por isso. Conversaria muito com o Gilberto, cobraria dele, que ele é jogador para ser cobrado, pela bagagem que já tem, para que ele voltasse melhor no segundo tempo, mas não faria a troca no intervalo. Mas uma série de situações, com tudo isso, com 10 jogadores, gente, o Rio Claro poderia ter até empatado o jogo num lance do Paulinho, numa jogada de ataque, uma jogada individual dele, que ele teve a chance de fazer o 2-2. Mas, infelizmente, né, foi isso que aconteceu. Por aí, Alex Afonso, o Buião já chegou a comentar comigo que depois do jogo, sempre quando tem uma derrota, todo mundo se reúne ali, né, para ter aquela conversa com o presidente, com você. O que foi conversado depois desse jogo, depois dessa derrota contra o Ituano? Foi cobrado mudança, né? A gente precisa de um pouco de mudança, um pouco mais de atitude. E o presidente cobrou e a partir de amanhã tem que haver mudança. E o que vai ter de mudança a partir de amanhã que você pode adiantar para a gente já? Não, em termos de escalação, eu sei que o Matheus não joga, né? No caso do terceiro amarelo. Agora, o que ele vai fazer ainda, ele está pensando bastante lá. Hoje foi um treino só mais recuperação mesmo do pessoal. Mas até amanhã ele tem que me passar a escalação antes do jogo, aí eu vejo. Na realidade, né, Alex, o Rio Claro está a 5 jogos sem vitórias, está na lanterna do grupo 2, com 8 pontos, essa é a realidade. Na classificação geral, ele é o 13º com 8 pontos, né? E tem um confronto direto amanhã com o Red Bull, que tem 6 pontos e está na zona de rebaixamento. Então, amanhã, a impressão que dá, e a gente agora também
cobrando um pouco mais do time do Rio Claro, é um jogo que realmente o Rio Claro tem que ir para cima e ganhar o jogo. Na verdade o Red Bull tem 8 também, né? Tem 8 Tá também. junto com a gente aí com 8. Certo. Não, mas amanhã é o jogo, amanhã é a decisão, a gente precisa começar a mudar a partir de amanhã, em termos de atitude, de vitórias. Eu acho que é fundamental a gente chegar a 11 pontos amanhã, a gente se aproxima aí dos 14, 15 pontos, né? Que é o que a gente pensa para livrar do rebaixamento. Mas amanhã, sem dúvida nenhuma, para a gente é só pensamento de vitória. O Buião fica ameaçado caso não aconteça esse resultado? Acho que isso é normal no futebol, a pressão em cima de resultados. 5 jogos, caso não venha amanhã também, a gente se complica ainda mais. Isso aí é com qualquer um, não é porque é ele ali, mas seria com qualquer um. Por falar em amanhã, Alex Afonso, a promoção do projeto Futebol Sustentável, 2 garrafas PETs por um ingresso. Como que está a movimentação lá no Chimitão? Está bastante intensa, a gente trocou já por volta de 600, 700 ingressos no estádio. 3 mil foram disponibilizados, 3 é importante mil. a gente falar isso. Isso, foram levados 1.000 ingressos para serem trocados nas escolas. Então deve estar sobrando aí por volta de 1.000 e pouquinho. Muito bem, amanhã a partir de que horas o torcedor rio-clarista pode comparecer lá levar sua garrafa PET? Amanhã a partir das 9 horas, já tá começando a trocar, vai até o horário do jogo, enquanto eu tiver disponibilidade. Para quem quiser, lembrando que esses ingressos são para geral, é destinado somente para geral, e há venda de ingressos a R$20 nas cobertas, nas cadeiras. Perfeito. Vamos lá, torcedor do Azulão, por várias razões. Primeiro, precisam aguentar uma gozação danada se nós não tivermos pelo menos esse público lá no Chimitão, porque vamos dizer a verdade. Inadmissível, né? Pelo de amor graça, de Deus. né? É como se fazer um jogo com portões abertos até chegar ao número de 3 mil torcedores. Tá certo que a derrota lá em Itu desanimou, pode ter desanimado alguém, mas enfim, é decisão de campeonato para o Rio Claro, como disse o Alex Afonso, e torcedor precisa ir nesses momentos, apoiar o time, que o Rio Claro precisa arrancar, nem que seja na marra, o resultado contra o Red Bull, que tomou goleada. Eu vi os gols só, né, desse jogo contra o Audax, parecia brincadeira. Parecia 6-1, né, Ivo? Treino, defesa, contra-ataque e tal. Foi feio, mas enfim, no papel o Red Bull tem um time bom. Então não adianta achar que é porque o Red Bull sofreu uma goleada e não está bem na classificação, vai ser fácil para o Rio Claro, não. O torcedor precisa ir apoiar o time do Azulão amanhã, né, Reginaldo? Sim, mesmo porque é um confronto direto, né, Ivo? O Red Bull também vai vir aqui para tentar ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Então, o Rio Claro tem que se colocar uma postura ofensiva, né? É lógico que resguardando ali a defesa, mas tem que procurar atacar mais para ver se faz uns golzinhos aí. Não depender tanto da defesa para fazer o gol. Agora vamos ver se os atacantes fazem um pouquinho de gol aí também, né, Alex? Só tá bom já, né? Um tá bom. Tá bom. Se puder fazer mais, melhor ainda. O Alex falou aqui em off que ele está querendo, de repente, entrar em campo, tem hora também, né? Pôr a bola para dentro, né? Não, tem muita gente pedindo. Alex, a gente quer agradecer a sua participação, a gente sabe que você tem compromissos agora. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Debate Esportivo. Faça o seu convite ao torcedor rio-clarista que está acompanhando o Debate Esportivo para comparecer amanhã no Chimitão, 8 horas da noite, Rio Claro e Red Bull. Eu agradeço, né, mais uma vez estar aqui. Pedir ao torcedor rio-clarista, eu conheço a força deles, sei o quanto eles nos ajudam, já senti isso lá dentro de campo, então eu peço mais uma vez, por favor, nos ajudem. Existe a hora de criticar, existe, mas também existe a hora de apoiar, e amanhã a gente espera que vocês possam fazer isso como sempre fizeram, e tenho certeza que juntos nós somos muito mais fortes. Tá certo. Alex, obrigada, boa sorte. Amanhã a gente se encontra amanhã no Chimitão. Vai estar lá também, né, Ivo? Opa, vamos todos juntos nessa corrente aí pela recuperação do Azulão no campeonato. Começou tão bem, né? O Rio Claro começou empolgando. Não foi balela, não. O Rio Claro fez bons jogos, mas infelizmente nessa sequência de jogos aí o time não conseguiu se estabilizar. E precisa reencontrar o futebol, porque, olha, o Rio Claro tem um ataque problemático, mas tem 2 jogadores por posição no meio de campo. E eu acho que a principal cobrança hoje sobre o Buião, ele fazer esse meio de campo voltar a jogar. E aí a gente tem que dar um banho de sal grosso no Macena e no Paulinho, porque não é possível. 9ª partida amanhã. Se esses caras não fizerem gol, aí o Alex Afonso tem que jogar na próxima rodada.
Tá certo, então. Alex, obrigada. Viu? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o debate esportivo. Tem muito mais futebol, na sequência amador. No último bloco a gente vai falar do velo, tem o basquete também, então fique com a gente. Até já.